Hoje vais aprender como fazer gráficos de barras e gráficos circulares no Excel. Podes encontrar o Excel vindo aqui à lupa e escrevendo Excel. E carregas e abre-te a aplicação. E podes carregas aqui em livro em branco e aparece todo o Excel onde tu vais trabalhar. A página onde tu vais trabalhar. Então, este é o aspecto do Excel que podes ter no teu computador. Existem outras versões, mas para o que nós vamos utilizar hoje, todas elas têm as mesmas funcionalidades. Primeiro, aqui tens mais ou menos o que tu tens no Word. Caso já tenhas usado, vais reparar que é parecido. Então, tens aqui o tipo de letra, o tamanho em que tu queres a tua letra, se queres a negrito, a itálico, a sublinhado. Como é que tu podes saber isto? Deixando o teu rato durante algum tempo numa pré-definição, escolhes, depois tens aqui no inserir, tens as várias coisas que tu podes inserir aqui no teu documento. Tal como os gráficos, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Os que tu vais utilizar hoje são o gráfico de colunas e o gráfico circular. Para já é isto que tu precisas de saber. Primeiro podes abrir o teu Excel e podes explorar o documento. Nós hoje vamos fazer o exercício 7 da página 109 do teu manual. Depois podes fazer o exercício também em casa para ver se a tua resolução corresponde à minha resolução. Então vamos começar pelo exercício 7.1, que nos pede para construir uma tabela de frequência absolutas e relativas. Como podes ver na página 109 do teu manual, o exercício diz-nos que a Letícia fez um questionário aos seus colegas de turma, onde perguntou como é que eles se deslocavam para a escola. As opções eram autocarro, a pé, carro ou outros. Tens uma tabela. Nesse quadro tens a forma como a Letícia recolheu os dados. Primeiro vamos fazer por colunas. E a primeira coluna vai ter o nome de meios de transporte. Aqui em cima, deslocando, consegues com que toda a coluna tenha a medida que tu quiseres. Podes fazer isso em qualquer um. E o mesmo nas linhas. Então, a primeira coluna da nossa tabela é sobre os meios de transporte. E quais é que são as opções? O autocarro, a pé, carro e outros. No final desta tabela vais escrever total, para saberes o total tanto da frequência absoluta como da frequência relativa. Então, a segunda coluna tem o nome de frequência absoluta. Carregando duas vezes, consegues com que as células tenham automaticamente o tamanho que tu queres, ou, neste caso, o tamanho do conteúdo, ou seja, do que escrevemos na nossa linha. Então, quantas pessoas é que andaram de autocarro? Temos 12 pessoas. Então, nós escrevemos o número 12. A pé, 6 pessoas. De carro, temos 8 pessoas. E outros, 4 pessoas. Então, como é que nós podemos fazer o total? Tens aqui em cima o botão de soma automática. Basta carregar neste botão e ele automaticamente adiciona, faz a soma destas parcelas selecionadas, que são os dados que tu tens, que deu 30. Ou seja, este estudo foi feito a 30 alunos. Mas ainda querem de frequência relativa. Como é que nós fazemos a frequência relativa? Nós sabemos que a frequência relativa é igual à frequência absoluta do transporte a dividir por 30, que é o total. Aqui, quando são gráficos maiores,
tu não precisas de estar sempre a escrever igual à frequência absoluta a dividir pelo total. Basta pegares na célula, como tu vês, se apareceres aqui, automaticamente faz um mais, como se fosse um mais, ou neste caso uma cruz. Se prolongares até onde tu queres, nós queremos até ao 30, ele automaticamente faz as divisões que tu pretendes. E, neste caso, como temos números infinitos, nós vamos aqui acima e carregamos em aumentar casas decimais. Nós queremos 2 casas decimais para cada parcela, certo? Nós agora, a nossa tabela de frequências absolutas e relativas já está preenchida. Mas nós ainda podemos tornar esta tabela mais bonita. Selecionamos todas as células e podemos carregar aqui para alinhar ao meio e aqui para alinhar o nosso texto. Podemos mudar o tipo de letra, por exemplo, para Times New Roman. E tu vês que ele automaticamente muda tudo. E se viermos aqui e carregarmos, tens vários estilos de tabelas. Nós hoje vamos escolher ser esta, amarela. Pede-te para confirmares que a tabela que selecionaste é a tabela que tu queres criar, carregas em OK. Percebeste que automaticamente houve aqui uma mudança de panorama. Temos uma tabela muito mais bonita, certo? Então, agora, temos que construir um gráfico de barras. A 7.2 pede-nos para construir um gráfico de barras. Então, como é que nós vamos construir o nosso gráfico de barras? Aqui no inserir, tens vários gráficos. Mas primeiro, tens que, aqui na tua tabela, selecionar os dados que tu queres que apareçam nesse gráfico de barras. No nosso gráfico de barras, nós queremos que apareçam os meios de transporte, todos, e a frequência absoluta. Então, selecionamos estas duas colunas. Atenção, não selecionas o total. Viemos aqui aos nossos gráficos de barras. Ou podes carregar em gráficos recomendados e ele automaticamente te dá os gráficos recomendados, os gráficos que tu podes fazer. Se vieres a todos os gráficos, tens mais hipóteses de gráficos que podes usar. Neste caso, nós queremos o gráfico de colunas e vamos escolher este azul. Já temos aqui o nosso gráfico de barra. Como tu sabes, todos os gráficos têm que ter um título. Nós vamos aqui alterar o nosso título para a questão que foi colocada no questionário. Como te deslocas de casa para a escola? Já temos a nossa questão. Agora, nós temos que os gráficos também devem ter os títulos dos seus eixos. Qual é a nossa informação? É o número de alunos. E cá em baixo são os meios de transporte. Tu agora podes pintar o gráfico com outras cores. Tens laranja, tens azul, verde, amarelo e tens muitas cores, certo? Nós vamos pintar pode ser de laranja ou verde. Vamos pintar de verde. Também tens aqui os valores que te aparecem na tua tabela. Se reparares, tens aqui duas novas sugestões que são ferramentas de gráfico, nos diz a estrutura e também que podemos formatar o nosso gráfico. Nós podemos vir aqui, alterar as cores novamente, alterar os nossos tipos de gráfico, assim, 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 assim. Vamos escolher esta. Em formatar, podes formatar a tua linha
que delimita este quadrado, certo? E muito mais, podes formatar o tipo de letra que aparece. Nós vamos pôr esta preta, por exemplo. Isto é o que tu podes fazer num gráfico de barras, certo? Podes alterar tudo o que tu quiseres. Agora, vamos fazer o 7.3, que nos pede para construir um gráfico circular. Como é que nós vamos construir este gráfico circular? Para o gráfico circular, nós precisamos do autocarro, dos meios de transporte e da nossa frequência relativa. Carregando, podes selecionar o autocarro, o a pé, carro e outros. Depois, no teu teclado, tens uma tecla que se chama Control, que tem um C, um T, um R e um L. E normalmente está na parte de baixo do teu teclado, na parte mais perto do teu rato. Carregas nessa tecla permanentemente e vais selecionar também a parte da frequência relativa. Depois vens a inserir e outra vez a gráficos recomendados. E já temos aqui um gráfico circular que nos é recomendado. Nós vamos aceitar a sugestão. Podemos pôr aqui, deslocar o nosso gráfico para ao pé da nossa questão e que título é que nós vamos dar novamente a este gráfico? A pergunta que nós estamos a responder com o gráfico. Como te deslocas de casa para a escola. Mas falta aqui uma coisa neste gráfico. Nós não temos as etiquetas dos dados, os valores dos dados. Ou seja, tens aqui este mais e selecionas etiquetas de dados. Está feito, já temos a nossa legenda, cada cor corresponde a um transporte. Depois também podemos ter aqui diferentes tipos de gráficos, certo? Vamos aqui escolher outra vez o mesmo tipo de letra.